Esse é o relato de uma discussão travada em Laborde entre Félix Guattari e Jean Henry em setembro de 1955, sobre as relações entre os enfermeiros e os médicos. Jean Henry. Podemos começar definindo, de um lado, o estatuto social do médico, do enfermeiro e, naturalmente, do doente, diante do qual os dois se veem. E do outro, dizendo que o enfermeiro fica imobilizado entre o médico e o doente. E até que tudo é imobilizado num sistema que são o hospital e os estatutos sociais. Isso é coisa bem sabida. Mas é preciso recordá-lo ao começar a definir as relações entre o médico e o enfermeiro, com todos os compromissos místicos que isso comporta. Félix Guattari. Parece-me que sempre se tem interesse em começar, antes de entrar nos detalhes dessas relações, situando-os de uma maneira não geral, mas em seu conjunto. Mesmo que já se tenha feito isso, é a partir daí que se compreende direito o que ocorre exatamente. Se, por exemplo, considera as relações entre patrões e empregados e operários numa fábrica, é preciso partir de dois dados fundamentais, que são: o que é uma fábrica, o que é um patrão, o que é um explorado. De igual forma, em nosso caso, é preciso começar perguntando: o que é um médico, o que é um doente. Isso é de fato muito importante. Há entre o médico e o enfermeiro uma relação mistificada, no sentido de que o médico representa mais uma casta do que uma classe. Ainda que o médico e o enfermeiro estejam do mesmo lado da barreira, no interior dessa barreira há uma casta, a casta dos médicos, assim como há o mundo dos enfermeiros, que costuma ser mais sadio. É preciso ir mais longe. O médico continua a ser, mesmo tendo de atender a outras exigências burocráticas ou capitalistas, o suporte e o responsável pela mistificação e, enquanto tal, reflete a ideologia de sua classe. A mistificação incide propriamente sobre certa relação, fundada em certa concepção do mundo, do homem e do doente. Acho que o problema não deve ser tão marginal no tocante às classes, mas totalmente fundamental. Se há diferenças aparentes entre o médico e a administração, parece-me que são do tipo que se distingue entre a polícia e a justiça, entre as boas obras e os presídios, mas na verdade é bem de um mesmo suporte que se trata, de um mesmo tipo de relações, de uma mesma definição, uma mesma imagem do problema. Ou se vai falar de exigências psicológicas ou de exigências de benevolência, ou então vai colocar o problema em seu sentido pleno, o que me parece remeter, de um lado, a uma singular divisão do trabalho e do outro a uma anomalia da normalidade. É evidente que o papel determinado para o médico é o de defensor das instituições do Estado. O Estado o incumbe da função de fazer respeitar o regulamento do hospital, sem intervir em sua estrutura econômico-social. Esse seu papel implica, obrigatoriamente, que ele se faça respeitar, a fim de que se apresente aos enfermos a própria imagem do respeito, da honra. Há, por seguinte, uma espécie de pantomima representativa, dado que é a imagem mesma da sociedade em que trabalha o enfermeiro. É um fato inegável, sobretudo nos hospitais psiquiátricos, que o médico é investido pelo Estado, e que este último, ao mesmo tempo, não lhe dá o mínimo apoio. E se tomar consciência disso, o médico fica numa situação bem difícil, desprezado pelo Estado e detestado pelo enfermeiro. Ele tem, portanto, diante de si várias soluções. A de se apagar completamente, ou então a solução ditatorial, horrível, ou ainda a solução paternalista. Todas elas
soluções que respeitam a estrutura na qual ele vive com os enfermeiros. O importante na relação entre médicos e enfermeiros é, sobretudo, sua implicação na relação curadores-doentes. Há uma espécie de cisão na maneira como os auxiliares do curador são apresentados aos médicos. Tem-se, de um lado, as imagens médicas dos tipos que se apresentam de quando em quando, sendo a ação dos médicos sentida como mágica, e do outro, o corpo de enfermeiros. O que marca essas imagens é uma espécie de inumanidade, uma maneira de cristalizar cada um em seu lugar, encarregando-se o médico de todo o lado espiritual, e o enfermeiro da disciplina e coisa do gênero. Pode-se falar da relação entre médicos e enfermeiros como se ela resumisse a atitude da sociedade diante da transcendência, a maneira como a sociedade reage, o modo como divide o trabalho, como evita o problema ou foge dele, para não enxergar o problema da loucura e da singularidade. É de fato preciso situar no plano histórico e, ao mesmo tempo, no transcendente, as relações entre aquilo a que se dá o nome de loucura, de loucos, e a sociedade. Seria tedioso refazer mais uma vez o histórico do modo como a sociedade encara os loucos. Vamos nos limitar ao que sucede hoje. A sociedade delega a certas pessoas a tarefa de conviver com os loucos, o que cria uma espécie de barreira humana, barreira de cabeças, de braços e pernas para se proteger dos loucos. Que os loucos se arrebentem como quiserem, desde que a sociedade fique tranquila. E é forçoso que nessa espécie de barreira que faz parte da sociedade se achem implicada todas as suas lutas. Além disso, essa barreira condiciona o quadro de doenças. Por isso falei aquilo a que se dá o nome de loucos, no sentido de que essa ou aquela doença existe porque a barreira a encerra. No fundo, as nosologias existem tão somente para encerrar os loucos. Elas são registradas nos livros como se fossem uma coleção de borboletas. Um livro de psiquiatria não passa disso. Quais as características das borboletas? Qual sua classificação? Para conservá-los, os doentes mentais, é preciso mergulhá-los em formol. Para observá-los, mantê-los em cômodos de janelas hermeticamente fechadas. E vai-se mais longe. Agora é necessário ocupá-los, pô-los a operar máquinas, dar-lhes ferramentas, mas tudo isso dá na mesma. Por conseguinte, há uma espécie de dialética entre as pessoas que vão desempenhar a função de loucos e aquelas que terão o papel de vigiar os loucos. E tudo isso numa sociedade fechada. Acho que podemos considerar o fenômeno da loucura como um fenômeno contemporâneo. É perceptível que a loucura intervém hoje como um fenômeno social, tendo um papel cada vez mais cultural, cada vez mais integrado à sociedade, mais e mais universal, nas preocupações, uma função antropológica. É algo com que convivemos na forma de dificuldades administrativas. E o fato de nos colocarmos hoje o problema é uma herança do século XIX, uma inércia burocrática, um velho estilo da burguesia para encerrar loucos. Mas por que se quer agir de outra maneira? Por que se começa a perceber que a loucura é um fenômeno essencial justamente à nossa sociedade contemporânea, sendo necessário rever os velhos arcabouços do pensamento, as antigas relações entre médicos e enfermeiros, a fim de responder a essa necessidade que tem a sociedade moderna de uma melhor compreensão do fenômeno da loucura. É justo o que podemos considerar uma perspectiva progressista, compreender os loucos, sair do racismo, do colonialismo,
com métodos de educação diferentes, etc. Isso não está muito claro. Nesse enquadramento dos loucos, pode-se dizer que há uma visão do exterior, uma visão do interior, além de uma visão da parte dos loucos. O exemplo da visão exterior tradicional é a ideia de que, quanto maior a instrução que se tem, quanto maior a frequência à escola, tanto maior a compreensão que se tem do louco. Logo, tem de ser médico. Em contrapartida, no nível inferior da escala, o enfermeiro, em princípio deseducado, nada pode compreender. Há um racionalismo da sociedade que é muito mais uma racionalização da má-fé, da maldade. A visão do interior são as relações com os loucos nos contatos cotidianos. Desde que se tenha rompido com um contrato com o tradicional, pode-se então dizer, em certo sentido, que saber o que é estar em contato com os loucos é ao mesmo tempo ser progressista. Seria até possível considerar que a tomada de consciência em relação a esse contrato com o tradicional e a decisão de rompê-lo constituem a condição de um acesso fenomenológico à loucura. Sim, justo porque essa noção de contrato permite ver a confusão que as pessoas fazem com tanta facilidade entre a alienação social e a alienação mental. Elas não são a mesma coisa, e querer confundir uma com a outra é uma nova mistificação, destinada a fabricar ainda outras neste contexto. Isso se traduz em dizer, por exemplo, em outro plano, não é mais um louco, é um doente. Ora, isso é pura estupidez. É claro que é um louco. Cumpre distinguir entre as diferentes modalidades de alienação no complexo hospitalar. Existe, com efeito, uma interação bastante complicada entre modalidades de alienação. Costumamos ocupar-nos mais particularmente do doente alienado da sociedade. O que me parece fundamental é que a doença é alienante enquanto tal, e que ao mesmo tempo o doente é alienado da sociedade porque é internado. Mas também é muito interessante considerar o fenômeno da alienação do enfermeiro no estabelecimento hospitalar e de suas condições de trabalho, bem como do médico, muito mal situado no âmbito da administração. E por fim, a alienação da empresa, da pessoa moral, do hospital em seu conjunto, com respeito ao Estado. Existe, portanto, uma conjugação de modalidades de alienação que tem uma evidente repercussão na própria alienação da loucura. E é desse ângulo que se deve poder considerar todos os aspectos do problema. É interessante situar o problema como um problema de época. Em vez de substituir relações racionais de sujeito com objeto e de objeto com sujeito, estudam-se relações antropológicas. O que dizemos aqui, por exemplo, não faz o menor sentido para pessoas que viveram há 100 anos, ou mesmo que vivem hoje, num contexto tradicional. Há um salto a ser dado, como aquele de que acabamos de falar, o do rompimento do contrato, o de substituir relações administrativas racionais de sujeito a objeto por relações existenciais de pessoa a pessoa. A noção de alienação só faz sentido no plano antropológico. Tenho a impressão de que a alienação marxista é antes de tudo antropológica. Seria ridículo se fosse uma alienação de objeto. O que nos interessa é a noção basal de relação de pessoa a pessoa. Uma relação entre o enfermeiro e o médico não é semelhante a uma relação entre um funcionário enfermeiro e um funcionário médico, mas algo um pouco mais complexo. Falo das relações entre papéis para diferenciá-la da relação entre pessoas. É justo
ao desempenhar esses papéis do louco ou do médico, que eles ocultem a relação entre pessoas. E isso constitui forçosamente algo que reage à nosologia. Sob seu papel de louco, o esquizofrênico, apesar de tudo, tem relações de pessoa a pessoa. Todos podem aceitar o que se disse aqui, mas ninguém sabe realmente como e onde apreender essas relações que não existem num contexto dado. Se existem, é por infiltração, devido a uma espécie de falha, de fenda no contexto tradicional, algo que é a existência própria, pessoal. A perspectiva central é, portanto, o desaparecimento de certo número de papéis, bem como de estereótipos, fazer o louco que o médico ou o enfermeiro fazem a fim de chegar a uma promoção de relações humanas, que não mais desemboquem automaticamente em papéis, em estereótipos, mas em relações fundamentais, relações do tipo metafísico, que dessa vez façam aparecer as alienações mais radicais e fundamentais na loucura ou na neurose. Acho que é a partir daí que se precisa conceber todas as especificações técnicas, proposições de atendimento ou de socioterapia, situá-las adequadamente nessa perspectiva que podemos chamar de perspectiva tempos modernos. Porque uma vez que se veja claramente o que não se deve fazer, os perigos de um atendimento, se ele deve estar voltado para a produtividade, para a readaptação ou para a relação social, se vai trabalhar para a ciência, para a psicologia ou para curar o doente. Porque não deve perder de vista a ideia de uma pessoa constituída na raiz de uma linguagem, uma pessoa que, em vez de perder em relações sociais, situações médicas estereotipadas, deve se reconstituir no mundo com o mínimo de normalidade em termos de linguagem e de comportamento. É nessas circunstâncias que se poderá manifestar de fato a normalidade de base do sujeito, ou se preferir, é então que os problemas vão se mostrar de modo mais flagrante. É assim que entendo o que você disse agora mesmo. Trata-se, na verdade, de loucos. Temos de chegar a dizer que o problema das relações entre os médicos e os enfermeiros é um falso problema. Não existe um médico nem um enfermeiro, mas pessoas que estão com os loucos, pessoas que se encontram lá, mas não se acham presentes, mistificados em seu mito. E as únicas relações verdadeiras que têm entre si deveriam ser as relações técnicas de competências específicas para curar os loucos, loucos pelos quais são responsáveis e de que são constituintes. Poderíamos assumir uma posição paradoxal e nos perguntar: quem tem relações fundamentais com os loucos? São os enfermeiros. Ora, os enfermeiros são em sua maioria alienados e inaptos para o trabalho afetivo de aproximação e de compreensão dos loucos. Há uma corrente modernista que gostaria de transformar os enfermeiros em pequenos médicos, quando o que estaria mais em questão é a transformação dos médicos para que eles ao menos alcancem o nível dos enfermeiros no tocante ao contato com os doentes. Os enfermeiros não só deveriam ter acesso ao PPF de vocês como preferência na admissão, alguma coisa como estágio probatório para entrar no Partido Bolchevique, que, se não me engano, era de 6 meses para operários e funcionários e bem mais longo para intelectuais. Evidentemente, os próprios termos enfermeiro e médico são parte desse contrato com que dissemos que deveríamos romper. Senti, no entanto, alguma resistência da parte dos mais destacados membros do citado PPF, ou Partido Psiquiátrico Francês, justamente quando solicitei que pessoas não médicas fizessem parte dele. Portanto, trata-se de algo bem arraigado, mesmo nos melhores dentre eles.
Eles dizem: em que isso vai se transformar, vai degenerar e etc. E é justo nesse ponto que está o problema. É preciso que haja médicos aí, porque são eles que têm mais a aprender lá dentro. No fundo, precisamos estudar uma espécie de manifesto de todo o grupo de imbecis que são médicos por acaso, enfermeiros por acaso, psicólogos por acaso, que estão por acaso em contato com os loucos. Sim, há uma questão de fato ser eu, tu, numa situação estranha, honestamente, ou sem vocação. Não damos a mínima para a existência ou não de vocação. O importante é estar lá. Se formos honestos, analisaremos por que estamos lá, o que fazemos lá e etc. Ou então nem começaremos. Mas, voltando ao que nos preocupa, seria interessante dispor de observações sobre o comportamento de cada hospital, como imagens num texto. Nós não temos condições de fazer isso, porque nos falta experiência. Acho que, mesmo assim, podemos, se quisermos, uma ilustração desse gênero, dar o exemplo de Saint-Alban, ou, a rigor, chamar a atenção para a completa transformação dos enfermeiros aqui mesmo. Damos-lhes o nome de monitores e não fazemos distinções. Como se reconhecem os enfermeiros em Laborde? Pode-se dizer que aqui basta ser enfermeiro diplomado para ser praticamente expulso da casa. É uma coisa muito estranha. O mesmo acontece com os médicos. Basta dizer sou psicólogo, médico, etc., para ser incluído no índex. Pode-se dizer que apresentamos uma equipe técnica que amadurece o tempo inteiro, cada qual se especializando em seu campo. E não só em seu campo, mas no próprio grupo, num plano de, digamos, sintalidade, personalidade. São importantes essas relações de sintalidade do grupo. Há nele pessoas que se fixam como as plantas herbáceas no vaso, enquanto outras, que são os doentes, passam. Dizemos zombeteiramente que aqui os crônicos somos nós e os doentes são as pessoas que passam, por maior que seja o período durante o qual ficam aqui. Dizendo isso, revertemos os valores. Antes era o louco aquele que fica. Essa reversão está ligada ao movimento geral da psiquiatria, advindo da descoberta de métodos de choque, porque o choque puro, o choque absoluto, é o chute no traseiro que faz o sujeito sair de onde está e o manda para outro lugar. É preciso, falando sério, que ele passe e que isso sirva para alguma coisa. Pouco importa a estranheza que isso causa nos alienistas alienantes. Portanto, resumindo, é preciso expor as possibilidades concretas de detonar os papéis cristalizados entre médicos e enfermeiros numa equipe, na qual existem naturalmente trabalhos diferentes, mas trabalhos que acabam por contribuir para uma espécie de unidade do ambiente de trabalho, no qual todos são diferenciados, não em função de seu estatuto, do dinheiro que entra em seu bolso, nem de seu prestígio, mas tendo em vista uma repartição de tarefas feita a partir de considerações estritamente técnicas, práticas, com o objetivo de criar uma atmosfera de tratamento e de socialização dos doentes. Exato. É necessário distinguir dois problemas. A maneira como se pode pôr isso em prática, que requer uma revisão geral da administração, e de outro lado, aquilo que já foi posto em prática no quadro tradicional. Tudo o que acabamos de dizer não passa de uma espécie de introdução. Talvez devêssemos apresentar o problema de base. Para que serve isso? Que utilidade tem criar o PPF? Não seria isso mera imbecilidade?
uma espécie de reunião de jovenzinhos impetuosos? Na qualidade de psiquiatras, já somos considerados jovenzinhos impetuosos por todos os senhores experientes. Impetuosos jovens que se reúnem, uma coisa verdadeiramente adorável. Claro que eles nos estimulam, assim como estimulam a todos, a começar pelos escoteiros, mas Os outros já têm de nós a imagem de um grupo dotado de certa particularidade. Mas a coisa não para por aí. É preciso ainda que o PPF tenha uma posição original no plano da política psiquiátrica. Vem à existência uma política psiquiátrica cuja necessidade se faz sentir precisamente porque os psiquiatras stalinistas não têm política. Eles se alinham com a tradição em vez de buscar o que poderia ser uma psiquiatria progressista. Acho que se deve chocar o PPF, não deve fazê-lo por seu caráter de grupo de jovenzinhos impetuosos, mas pelo fato de ter a responsabilidade de desenvolver, numa perspectiva marxista existencialista, sei lá o quê, uma teoria e uma prática capazes de formar a jovem psiquiatria. é delicado dizer coisas disparatadas como essa. Fico cansado só de ouvir que os psiquiatras stalinistas não têm política e etc. Isso não é verdade. Há excelentes psiquiatras stalinistas que têm justamente uma política bastante séria, embora não siga nosso caminho, mas bastante séria do ponto de vista de renovação das atuais bases da psiquiatria. Claro que é difícil admitir psiquiatras filiados a um partido. Isso é um problema, no sentido de uma espécie de traição, de fuga. Acho que podemos comparar isso com o movimento Freinet, no qual havia stalinistas que aplicavam os melhores métodos atuais do ponto de vista pedagógico e que tiveram de deixá-lo por exigência do partido. Parece evidente que, se tivesse sido um movimento bem avançado, o movimento Freinet teria tido posições mais claras do ponto de vista político que teriam permitido aos comunistas que faziam parte dele não serem obrigados a sair. E o conjunto dos mestres comunistas teria estado envolvido. O mesmo acontece com os psiquiatras comunistas. Os que têm uma boa posição são minoritários, e mesmo alguém como Le Guian está longe de poder fazer e dizer o que quiser. Não só por causa do estado atual da administração, como também por causa da atitude dos psiquiatras stalinistas. Cada um fazer o que puder é uma coisa, mas uma verdadeira política é algo bem diferente. É ter uma perspectiva coerente. Duvido que sejam muitos os psiquiatras que tenham uma, e que seja não somente marxista, mas completa do ponto de vista de seu campo de trabalho. Seja como for, o trabalho que fazemos é precisamente aquilo que faz falta nos grupos de esquerda e nos grupos comunistas da perspectiva psiquiátrica. Esse é o único verdadeiro sentido do PPF, pois do contrário, ele apenas iria criar uma franco-maçonaria dos hospitais. Trata-se de uma política que só vai ter de fato sentido à medida que situar os problemas psiquiátricos numa plataforma que não existe atualmente. Não há diferenças fundamentais entre a psiquiatria burguesa e a psiquiatria dos atuais movimentos de esquerda. A psiquiatria stalinista é, no tocante a seus conceitos fundamentais, alinhada exatamente com a psiquiatria burguesa. Não se deve confundir a alienação marxista com a da loucura, ao contrário do que fazem os stalinistas, devendo-se antes retomar o conjunto das contribuições de Marx e de Freud. A compreensão profunda do marxismo e do freudismo impede semelhante confusão. Estudar as relações entre enfermeiros e médicos, ou as relações entre grupos terapêuticos e loucos, requer estudar, antes de tudo, a relação entre o grupo e a sociedade. É isso que torna necessário introduzir desde o começo aquilo que chamamos de a dimensão transcendental do louco. Há diferentes posições a estabelecer: um polo metafísico, um polo político, no sentido de uma estratégia contra a administração, contra os grupos sociais constituídos, e um polo de elaboração teórica, a partir de grandes autores. De um lado, o polo Lacan, se você preferir, e do outro, o polo Tosquelles, que já é mais político.
É complicado envolver nomes nisso. Trata-se de consolidar uma dada ordem, o que é uma coisa difícil, porque parece excluir radicalmente certas posições políticas. É uma espécie de consolidação da posição do grupo pela via negativa. Grupo, que é uma palavra melhor do que partido. Exclui-se um tipo porque ele, não religioso B, não tem, por exemplo, a visão universal inspirada de Lacan, ou o pressuposto político do lado Tosquelles. Mas não acredito que se possa definir o grupo como trotskista, anarquista, sabe-se lá o quê. Acabamos de falar que é preciso ser, digamos, progressista, ou seja, ter rompido o contrato com as estruturas tradicionais que já perderam o sentido. Até mesmo nossa linguagem vai se tornar absolutamente incompreensível para os que permaneceram nessas estruturas e para aqueles que fazem de conta que nos entendem, mas que acrescentam gentilmente que ainda assim deveríamos colocar uma gravata e começar a falar corretamente o francês. Trata-se de uma dimensão de originalidade. Não devemos ter medo, mas dizer é como é, e não há por que eu mudar. Há uma coisa que deveria especificar um grupo de militantes no domínio psiquiátrico: o fato de estarem engajados na luta social. É claro, mas igualmente os serem loucos o bastante para haver a possibilidade de estar com loucos. Ora, há pessoas numa excelente posição no plano político, que não têm a mínima condição de fazer parte desse grupo. Existe, por outro lado, essa dimensão kierkegaardiana do religioso B. Esta é uma dimensão fundamental, no sentido de ser preciso primeiro passar pela loucura, ter digerido a loucura. É preciso ser louco assumido, ser mais louco que os loucos. Essa noção de loucura transcendental é negada de maneira absoluta por certos grupos políticos. Isso é um coisismo, materialismo vulgar, ridículo, um desvio do pensamento de Marx e etc. A partir do momento em que se perde essa dimensão metafísica, o principal perigo a que se está exposto é ser identificado com os partidários do idealismo e com a classe que defende tradicionalmente o idealismo. Esse mesmo problema se coloca para a corrente, tempos modernos. O pessoal se esforça para manter uma dimensão metafísica mínima e permanecer ao mesmo tempo no interior do movimento progressista, que é tradicionalmente materialista. No final das contas, demos um monte de voltas para não falar das relações enfermeiros-médicos. É preciso primeiro definir o louco, à medida que as relações enfermeiros-médicos só se definem se houver loucos. É preciso, por conseguinte, fazer loucos, porque os loucos somos nós que fabricamos. Como se fabricam loucos? Podemos comparar o processo com a teoria das imagens. Podemos dissemos, que uma imagem é o reflexo de um objeto reduzido. Criam-se intermináveis tratados sobre a imagem para depois perceber que ela não tem a menor importância. O mesmo ocorre com os psiquiatras, que são, de certo modo, colecionadores de imagens, colecionadores de borboletas. Eles colecionaram falsas borboletas, que eles mesmos chamaram de loucos, e que eles sequer queriam chamar de loucos, mas de doentes. Cumpre redefinir o objeto da psiquiatria, no mesmo sentido em que Politzer tentou redefinir o objeto da psicologia, de uma psicologia concreta. Poderíamos chamá-lo de grupo da psiquiatria concreta. Temos ainda que tomar uma posição a respeito dessa grande farsa que é a psicologia social, a microsociologia. Moreno e todos esses tipos que caem justamente no mesmo circuito mistificado do pequeno grupo. Nosso questionamento do estatuto social do hospital deve ser distinguido
do ponto de vista ideológico de muitas posições. Questionar o hospital é algo que deve precisamente definir um grupo que se interessa pelo problema de sua natureza em suas relações com a sociedade. É preciso usar esse grupo como ferramenta, não como instrumento de pesquisa. Ele terá necessariamente repercussões sobre a pesquisa, mas é necessário apresentá-lo em primeiro lugar como ferramenta.